Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de adorar o Teu nome, de bendizer o Teu nome, de ter um tempo, ó Deus, tão agradável na Tua presença, com o povo de Deus, sendo edificado através dos louvores, ó Deus. Mas neste momento, nós vamos abrir a Tua palavra, Senhor, e queremos então pedir a instrumentalidade do Teu Santo Espírito em nome do Senhor Jesus. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor, de maneira graciosa, revele-se a nós através da Tua palavra, Senhor. Nos dê a compreensão dos Teus desígnios, dos Teus princípios, dos Teus valores e transforme as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nós estamos estudando a série de Efésios, ou entramos em uma série em Efésios. Nos últimos domingos nós vencemos o primeiro capítulo, hoje nós adentramos o capítulo de número 2. E a nossa série, ela é vinculada à ideia que Paulo trabalha principalmente no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, onde o apóstolo Paulo vai falar que Cristo é a plenitude de todas as coisas. Cristo, ele é a plenitude de todas as coisas. Ele enche todas as coisas. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos uma visão religiosa do Cristo ressurreto. E a visão religiosa do Cristo ressurreto que nós temos é que Cristo, ele está vinculado à nossa igreja ou confinado a um templo, a um local. E o apóstolo Paulo, então, em Efésios, ele diz, não. Cristo, ele é o governante de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E ele preenche todas as coisas. Ele é a plenitude de tudo. E tudo converge em Cristo. Cristo é a convergência, é a união, é a unificação de tudo. E aqui então está o porquê da nossa série. Nós temos muitas vezes vivido ou expressado a forma com que nós vivemos de maneira fragmentada. Fragmentamos a nossa vida em departamentos. Ao invés de nós termos uma vida integral, integralizada, nós temos uma vida fragmentada. A vida fragmentada me leva a criar vários personagens. A vida fragmentada, dentro desses personagens criados por essa vida fragmentada, cria-se algumas aberrações de quem nós somos. Nós não nos encontramos mais e perdemos então a nossa identidade. E quando nós perdemos a nossa identidade, a consequência da perda da identidade é a perda de propósito, de significado. O que Paulo está fazendo então aqui, desde o começo do capítulo de número 1, é reorientar o coração dos seus ouvintes, dizendo, a nossa identidade está firmada em Cristo. A sua identidade, ela não é uma identidade fragmentada, mas ela é uma identidade integral, e essa identidade integral, ela é construída, alicerçada, trabalhada no Cristo. Por isso, Cristo une todas as coisas. Hoje pela manhã, nós olhamos esse tema. A nossa necessidade de redenção e o amor restaurador de Deus. E a tese de hoje pela manhã era essa. Pela graça irresistível de Deus, somos vivificados espiritualmente e experimentamos uma transformação profunda em Cristo, recebendo uma vida plena e abundante. Ao alinhar o nosso coração com a sua vontade soberana, somos capacitados não apenas a ser agentes de transformação, mas instrumentos divinos para propagar o poder redentor do Evangelho. Nossa existência se torna uma missão apaixonante e desafiadora, onde somos chamados a impactar o mundo, emanando a glória de Deus e compartilhando a verdade salvadora de Cristo em todas, e perceba, em todas as esferas da vida.
Um dos teóricos do calvinismo holandês, vou gastar agora aqui a minha academia com vocês, diz que existem esferas de responsabilidade. Herman Doivert. A gente está falando coisas difíceis, né? Como que é? The Bluegrass, né? Agora eu vou falar um outro nome difícil. Herman Doivert. O Herman Doivert, ele vai sistematizar uma ideia do Abraham Kuyper. Olha só. Ele vai dizer o seguinte, que existem esferas de responsabilidades, e em cada esfera de responsabilidade, nós devemos espelhar, emanar a glória de Deus. Nós devemos, então, viver para a glória de Deus. Nós somos agentes da glória de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores, representantes de Cristo Jesus. Sendo assim, na continuação do texto de Efésios, nós vamos ler agora pela noite, nós vamos estudar agora pela noite, Efésios capítulo 2, do versos de 8 a 10. E o nosso tema principal é a salvação com Cristo, a salvação como presente gratuito e a vida significativa em resposta. Nós recebemos um presente de salvação gratuito e nós precisamos então dar uma resposta àquilo que nós recebemos. Aquilo que foi doado para nós, porque aquilo que Deus nos deu, Ele deu de maneira gratuita, sem cobrar absolutamente nada. Mas precisa, de forma com gratidão, para você ter gratidão àquilo que você recebeu de Deus, de forma gratuita, você precisa então dar uma resposta àquilo que Cristo fez por você. Em Cristo somos verdadeiras obras de artes, uma expressão viva da obra de Deus. Ao explorarmos Efésios capítulo 2, do versos de 8 a 10, percebemos que a salvação é um presente gracioso, totalmente gratuito, daquilo que nós não tínhamos a capacidade de conquistar por nós mesmos. No entanto, não podemos deixar de notar que a fé genuína resulta em transformação real e evidentemente através de boas obras. Ou seja, a fé genuína, o discípulo que trabalha, o discípulo que realmente entendeu a graça, ele responde a essa graça com boas obras. A salvação pela fé não é apenas um evento isolado, mas uma jornada que continua na santificação, onde a graça de Deus nos capacita a viver uma vida que glorifica a Ele. Como diz Paulo, somos criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, que foram preparadas de antemão para nós. Nossa salvação é um chamado para uma vida de propósito e serviço. Não existe discípulo de Cristo Jesus sem propósito. Não existe discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo Jesus não é uma pessoa sem propósito. Discípulo de Cristo Jesus não é uma pessoa vã. Discípulo de Cristo Jesus não é uma pessoa vazia. Discípulo de Cristo Jesus, ele vive com e por um propósito. Então perceba como que Paulo vai trabalhar essa realidade no texto de Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Primeiro, ganhamos o que não merecemos, a salvação pela fé. Olha o que o texto diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Isso aí é um dom, é um carisma. Aqui a palavra no grego é carisma. É um carisma de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Sabe qual que é o grande problema da nossa cultura? Pelo menos eu acho isso. Daí talvez você compartilhe isso comigo.
Nós não sabemos receber presentes. Não é verdade? Por exemplo, eu vou dizer uma coisa, eu acho que tem alguma coisa psicológica comigo. Talvez eu precisava fazer algum tempo de terapia. Por exemplo, no meu aniversário, quando eu tirei férias, vou falar, vocês sabem disso, eu tiro férias todo ano quando? Em abril. Por quê? Porque é o meu aniversário. E eu não gosto de receber presente. Pode perguntar para minha esposa fica brava comigo. Você não gosta de receber presente? Não gosto. Não sei receber presente. Não sei. Porque eu acho que algumas coisas eu preciso merecer. Eu preciso merecer. Então, por exemplo, como eu não faço festa no meu aniversário, se alguém vai me dar um presente, eu falo assim, mas por que você está me dando? Não fiz uma festa. Porque a gente faz uma troca, né? Você faz uma festa, dá um faz-me rir para a galera comer lá e tal, né? O pessoal se sente na obrigação de fazer o quê? De te dar um presentinho na sua festa de aniversário, né? Mas fora isso, eu falo, cara, eu não mereço. Eu fico desconcertado quando eu recebo alguma coisa. Desconcertado. Aquilo mexe com algo, talvez psicológico. Pode ser alguma coisa. Mas mexe comigo dizendo assim, poxa, por que você está... Por que eu estou recebendo isso? Eu fico pensando, por que essa pessoa... O que essa pessoa quer de mim? Ela está me dando um negócio assim, mas o que ela quer de mim? Alguma coisa tem nisso que ela está fazendo. Por exemplo, o meu filho Arthur. Quando o meu filho Arthur faz um desenho, porque como ele não tem dinheiro, ele faz desenho para me dar de presente. Então, quando o meu filho Arthur faz um desenho, fala assim, papai, eu vim aqui te dar um presente, eu fico pensando, o que ele aprontou? O que ele aprontou para me dar esse presente? Porque a nossa natureza é essa. A nossa natureza é a natureza do mérito. De que quando nós recebemos algo é porque alguém aprontou alguma coisa ou porque alguém quer alguma coisa. Ainda mais na nossa sociedade. Na nossa sociedade altamente utilitarista, pragmática, quando alguém te dá alguma coisa... Você lembra? Todo mundo fala, não existe almoço de grátis. Não existe almoço grátis, meu irmão. Esse é o retrato da nossa sociedade. Agora, perceba uma coisa. A espiritualidade cristã vem para as nossas vidas e diz o seguinte. Deus deu para você o maior presente que alguém poderia te dar. Deus te deu a salvação. Daí a sua reação, assim como a minha. Então, eu vou falar da minha reação, tá bom? Para você não entrar no meu balaio aqui. A minha reação, mas o que Deus quer de mim? E daí eu me torno um religioso, porque geralmente isso acontece com a gente. Eu abro o meu coração para o Evangelho, Deus dá, eu recebo a salvação, mas eu falo, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus agora. Mas o que a Bíblia diz? Que você não precisa fazer o quê? Absolutamente nada, porque Ele deu para você simplesmente porque Ele é do caráter de Deus. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele ama a criação. Então você não precisa fazer absolutamente nada. Se você recebeu a salvação em Cristo Jesus, esse eu tenho que fazer não existe. E não existe nenhum interesse por trás disso. Porque em Deus mesmo não existe interesse algum, porque Ele tem tudo. Ele subsiste. Você acha que Deus está preocupado com a nossa adoração? Bom, vamos ser sinceros. O Deus que criou todas as coisas, que por meio dele tudo é feito, que tudo é feito para Ele,
que toda a criação se rende diante da majestade de Deus? Você acha que Deus está preocupado com a sua voz na adoração? Eu não estou dizendo que Deus não queira a sua adoração, que são coisas diferentes. Eu estou falando que Deus precisa da sua adoração. Você acha que Deus ele entra em crise existencial na eternidade porque em algum momento você se esqueceu dele? Ele não precisa, ele simplesmente dá. Então isso é um presente, nós recebemos algo que nós não merecemos. Não merecemos. Então, veja, nós somos salvos pela graça, e o versículo 8 afirma isso. Então a salvação não é um conceito abstrato, mas sim uma prática. Ela consiste na transformação do coração e da vida. Capacita-nos a viver os ensinamentos de Jesus e a amar a Deus e ao próximo. Essa transformação se manifesta por meio de ações de bondade, justiça e perdão, à medida que buscamos a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. A salvação nos conduz a um relacionamento íntimo com Deus, a um crescimento espiritual contínuo e ao testemunho de amor, do amor e da graça para com os outros. A salvação pela graça é uma porta aberta que Deus deu para você se relacionar com Ele. Uma das figuras que Jesus usa nos evangelhos é, ele diz, eu sou o quê? Eu sou a porta. O evangelho da graça é essa porta que Deus dá, que Ele abre. E Ele abre essa porta para quê? Para conduzir a você a um relacionamento íntimo com Ele. Não porque Ele precisa, mas porque você precisa. E Ele conduz você a este relacionamento íntimo para que você desfrute das bênçãos espirituais, das bênçãos reais, práticas, vivenciais, na nossa realidade, porque quando você passa por aquela porta, o reino de Deus chega até você. Essa é uma realidade. Esse é o presente. Essa é a salvação pela graça. O C.S. Lewis, ele diz o seguinte: Deus não nos salva por causa do que somos, mas por causa do que Ele é e do que Ele fez por nós. Deus não está nos salvando porque nós somos. Deus está nos salvando porque Ele é. E é assim que Ele se apresenta no Antigo e no Novo Testamento. Eu sou. Eu sou. Eu não preciso de afirmação de ninguém, porque eu já sou. Eu não preciso da definição de ninguém. Vocês lembram? Vocês devem lembrar, você tem uma caminhada cristã maior do que eu. Quando quando Moisés, quase errei o nome do patriarca aqui. Estou falando que eu estou ficando velho, estou esquecendo os nomes, vocês não acreditam, né? Quando Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, Moisés olha para aquela sarça ardente e pergunta, aí, mas quem que eu vou falar? Quem que me enviou? O que Deus responde? Diga que o eu sou te enviou. Porque Deus não precisa das nossas definições de quem Ele é. Ele simplesmente o é. E por Ele ser isso, Ele nos salva. Uma outra coisa que o versículo de número 8 nos mostra, ele fala que nós somos salvos por essa graça, que é um dom de Deus. E ele também fala de fé. De fé.
E aqui eu queria entrar em uma coisa delicada. Mas veja, não é uma crítica, é uma constatação. Por que eu vou fazer essa constatação com vocês aqui de correntes teológicas? Porque em um país como o Brasil, que é altamente miscigenada a espiritualidade dele, num Brasil como o nosso, onde a teologia reformada muitas vezes se mistura com teologias contrárias, né? E em alguns casos nós não temos um filtro adequado, nós confundimos o que é fé. Ou você veio de históricos com outras experiências religiosas, e essas experiências religiosas podem contaminar a sua visão a respeito de uma fé bíblica. Então, o que eu estou fazendo aqui é constatar um fato e mostrar para você o que a Bíblia diz a respeito da fé. Então, veja, quando Paulo fala de fé aqui, lógico, ele está falando de uma fé que emana das Escrituras. Mas, quando nós falamos de fé na nossa cultura, pelo menos hoje no Brasil, existem outras duas correntes muito fortes. Muito fortes. A primeira corrente é a corrente dos nossos irmãos católicos romanos. E eles entendem a fé da seguinte forma: a fé na tradição católica é vista como um ato humano e divino. Ou seja, perceba, aqui está uma das grandes diferenças. É um ato humano e divino. É uma sinergia. É uma sinergia. Deus e o homem estão trabalhando juntos, envolvendo o intelecto e a vontade. Acredita-se que a fé seja um dom de Deus, mas também requer a colaboração humana. Essa é a percepção do que é fé dentro da teologia católica romana. Dentro da teologia neopentecostal, é a seguinte: na teologia neopentecostal, a fé é frequentemente enfatizada como uma confiança pessoal e absoluta em Deus. Especialmente, agora perceba, especialmente para a obtenção de bênçãos materiais, cura e libertação. É vista como uma força espiritual que pode gerar resultados tangíveis quando exercida com fervor e convicção. Uma pergunta para o seu coração: você se identifica com qual tipo de fé aqui? Deixa eu te dar então a fé na tradição bíblica. A fé que é passada no Antigo e no Novo Testamento para nós. A definição seria essa: a fé é o meio pelo qual nos apegamos a Cristo. Mas veja, mas não é uma obra que realizamos. A fé bíblica não é uma obra que realizamos. A fé bíblica é um dom, é um presente, é um carisma também dado por Deus a nós. É uma monergia, diferente das outras, onde existe a ação humana constantemente interferindo no sobrenatural. Aqui não, é Deus nos dando a fé, é Deus plantando a fé nos nossos corações através do Santo Espírito. É um presente gracioso. Paulo enfatiza que a fé também é um dom de Deus. De fato, toda salvação deve ser compreendida como um presente. A graça, porque a fé ela está dentro daquilo que nós chamamos de soteriologia, da ação graciosa de Deus salvando as pessoas. A fé é um presente, a própria salvação é um presente. Devemos abandonar a ideia de que a salvação é uma transação na qual Deus nos fornece graça e nós fornecemos Ele o quê? Fé. Talvez você já tenha pensado assim: poxa, há tanto tempo eu estou orando por algo e eu não tenho tido o quê? Fé o bastante. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, com todo o respeito, carinho que eu tenho por você. Isso é uma prisão.
Porque a sua fé não vai aumentar de você franzir os seus olhos, de fechá-los, de colocar a sua cabeça. Não, nada contra. Se você ora ajoelhado, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que nós devemos também orar com os nossos corpos. Não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema nenhum. Mas a fé bíblica, ela não está ligada à minha pessoa, ela é um presente de Deus. Não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Ele está fazendo na minha vida. E isso aqui é desconfortável para nós. Por quê? Nós queremos ter uma moeda de troca. Nós precisamos de uma moeda de troca. Eu preciso participar disso. É desconfortável porque quando eu entro em contato com essa realidade bíblica, eu percebo que eu sou talvez um passageiro, mas não no banco do lado, mas no banco de trás. Eu estou na mercê daquele que controla todas as coisas. Ela é desconfortável porque ela tira o foco de nós e joga o foco sobre aquele que é o Criador de todas as coisas. Ela tira o foco de nós e joga o foco sobre aquele a quem nós devemos adorar, independente das circunstâncias, independente da situação. Talvez seja assim com você como é comigo. Comigo, muitas vezes, em momentos de crise, eu penso que a minha fé esmoreceu. Está faltando fé na minha vida. Isso está acontecendo. Eu passei por isso. Eu contei talvez para vocês. Se eu não contei, eu vou contar de novo. E se eu contei, finja que é a primeira vez que eu te conto isso. Tá bom? No final do ano, bateram 3 vezes no meu carro, no mesmo lugar. O meu celular caiu e quebrou a tela. O meu relógio Apple Watch caiu e quebrou a tela. Deve ter acontecido alguma coisa de errado que agora, neste momento, eu estou esquecendo. Porque eu ando esquecido. Se eu olhasse para o final do ano, eu ia falar assim, meu Deus do céu, eu preciso ir na igreja. Talvez a minha fé não esteja tão afinada, tão boa, tão vigorante, porque afinal de contas, olha quanta coisa ruim acontecendo. Quantas vezes nós não olhamos assim para a situação que nos cerca? E ao invés da gente perceber e ver que tudo aquilo que nós estamos passando é uma ação graciosa de Deus. Romanos 8, 28 diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem. Nós gostamos dessa frase quando nós estamos em momentos de festa, num resort, da frente para o mar, daí você bate uma foto e bota embaixo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Mas quando batem no seu carro pela 3ª vez e nenhum dos 3 miseráveis tem seguro, você não bate uma foto e diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados, convocados, segundo quem? Segundo o propósito de quem? Segundo o meu propósito, segundo a minha vontade, ou segundo o propósito de Deus, daquele que me chamou. Então talvez a provação que você esteja passando é uma provação que Deus chamou você e essa provação é por amor a você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ouvir um amém da igreja? Porque a gente tem dificuldade de perceber que Deus ele lida com a gente de maneira diferente da forma com que nós gostamos.
E talvez seja aquilo que você precise, mas nem sempre a gente quer aquilo que a gente precisa. Nós desejamos aquilo que nós não precisamos. Nosso coração, ele deseja o inverso das coisas. Veja, é isso que a fé representa. É essa definição de fé que nós precisamos carregar. Nós não temos participação, é um dom, é um presente. Deus está dando a você fé. Porque Ele ama você. E porque Ele cuida de você. Uma segunda coisa que o texto me mostra é que um discípulo não busca o autoelogio. Olha o que o texto diz. Tudo isso que vocês estão vendo é dom de Deus para que ninguém o quê? Se glorie. O que é ninguém se gloriar? Significa autoelogio. É o que o texto está dizendo. Na salvação, apenas Deus deve ser exaltado. Não é obra nossa, como já nós vimos. Portanto, não podemos nos orgulhar. Perceba, Paulo o que está fazendo aqui, ele está puxando hiperlinks de situações que ele já pregou. Por exemplo, Romanos capítulo 4, versos de 2 a 3, quando ele fala de Abraão. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus, porque nenhuma obra diante de Deus o faz justificado diante dele. Mas o que diz as Escrituras? Paulo continua. Abraão creu em quem? Em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. A justificação de Abraão não foi por intermédio daquilo que ele fez. A justificação de Abraão foi porque ele deu uma resposta. E a resposta de Abraão foi positiva. Aquilo que Deus já estava realizando na vida dele. Pela graça divina, Cristo veio para viver a vida que nós não poderíamos viver. Morrer a morte que nós merecíamos. E ressuscitar em nosso lugar aquilo que nós não poderíamos fazer. É essa compreensão. Toda a glória é dada a Deus. Toda a glória daquilo que nós fazemos deve ser dada a Deus. Mais uma vez, a Bíblia sabota a nossa cultura. Porque a nossa cultura é uma cultura de glória. Ou pelo menos busca pela glória. Sempre foi assim. A nossa cultura é uma cultura de busca pela glória. Basta você ver as redes sociais. As redes sociais é sede por glória. É sede por reconhecimento. É sede por elogio. Você quer afirmação. Afirmação de quem você é. Você quer reconhecimento. Reconhecimento de quem você é. E isso não é só nas redes sociais. São em todas as esferas das nossas vidas. No nosso trabalho, nós queremos o quê? Reconhecimento. Reconhecimento de quem nós somos. Nos nossos relacionamentos, no casamento, nós queremos o quê? Reconhecimento. Nós queremos ser ouvidos. A maior queixa que eu recebo no meu gabinete nos casamentos é: ele não me ouve, pastor, ele não me ouve. E eu queria que você pensasse se esse não me ouve, se esse não me ouve é um movimento seu, egoísta seu, de reconhecimento. Reconhecimento da sua vontade, imposição da sua vontade. Porque às vezes é assim. A nossa cultura é uma cultura de glória, de autoelogio. As redes sociais maximizaram isso.
Nós começamos a nos autoglorificar, a olhar para as nossas virtudes, ou a mentir sobre nossas virtudes, que é pior. Que é pior quando nós mentimos sobre nossas virtudes. Agora o Evangelho vem e diz, não, toda a glória é dada a Ele, tudo é dele, porque é Ele que provê todas as coisas. Eu preciso viver como alguém que glorifica a Deus. E glorifica a Deus não me autoelogiando, porque eu não sou bom. Aquilo que eu faço de bom, ou o pouco que eu faço de bom, eu só o faço por causa dele. Se eu sou um bom pai, eu sou um bom pai por causa de quem? Por causa de Cristo. Essa é a visão do discípulo. Se eu sou um bom funcionário, eu sou um bom funcionário por causa de quem? Por causa de Cristo. Se eu sou um bom professor, eu sou um bom professor por causa de quem? Por causa de Cristo. Se eu sou um bom marido, um bom filho, um bom estudante, ou seja, qual for a área que você está envolvido, você só é bom por causa de Cristo. Você só pode ser bom por causa de Cristo. Porque toda a glória é dada a Ele. E a gente vive brigando por reconhecimento. Quando a gente começar a entender que toda a nossa bondade, mesmo a bondade das pessoas que não conhecem a Cristo, toda a bondade que existe no mundo, toda a beleza que existe no mundo, só é belo porque Deus permitiu ser belo. Quando você entender isso, você vai glorificar a Deus. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer. Você vai glorificar a Deus de pé. Lembrando os meus irmãos pentecostais. Mas deixa eu lembrar uma coisa com vocês. Terceiro e último. Viva uma vida significativa, então. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Porque veja, tudo o que está acontecendo até agora, até este momento, Paulo está falando sobre presente, sobre dom, sobre aquilo que você recebeu, sobre aquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário. Tudo que Paulo está falando até agora é sobre o que Deus agiu em favor de você. Neste momento, Paulo vira para a igreja e diz o seguinte: porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Depois de dizer que nossas obras não podem nos salvar, depois de afirmar isso, deixar claro, então estou deixando claro, Paulo afirma categoricamente em todos os versículos anteriores que as nossas obras não servem para nos salvar. Que isso é um dom, uma ação gratuita de Deus. Paulo, então, ele faz uma observação. Ele faz a observação de como as nossas obras são importantes. Então, você lembra que Paulo ele faz isso? Lembra que eu falei que esse texto era 2 parágrafos? Pela manhã eu falei isso. O primeiro parágrafo, que foi o texto da manhã, Paulo conjugou 2 coisas que são difíceis de conjugar: a ira de Deus e a graça. Não é isso? De manhã, a ira de Deus e a graça. Agora Paulo, de novo, num único parágrafo, está conjugando 2 coisas novamente: a salvação pela graça e as obras. Paulo está fazendo novamente isso. Então, quando Paulo faz isso, ele afirma que as obras, simplesmente, não são a raiz da nossa salvação.
Elas são o fruto, perceba, elas são o fruto da nossa salvação. Veja o que diz João capítulo 15, verso de número 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus é glorificado porque nós damos frutos, porque as pessoas veem em nós os frutos dessas obras que a graça faz em nossa vida. Em Tito, capítulo 2, verso de número 14, ele diz: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado, o quê? À prática de boas obras. As boas obras são uma resposta. Agora, por pertencermos a Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, Deus então está trabalhando em nós e através de nós. A partir do momento que eu entendo isso, Deus então está trabalhando em mim e através de mim. Em nós e através de nós. Paulo ele vai dizer, nós somos feitura dele. Essa palavra, feitura, obra, é poema. Poema. Pode ser a origem da palavra o quê? Poema. A palavra era usada para se referir a qualquer obra de arte, como uma estátua, uma música, arquitetura, pintura, ou, como eu disse já, um poema. E Paulo aqui faz mais um hiperlink com o Antigo Testamento. Paulo está dizendo o seguinte: vocês são uma obra de Deus. Quando Gênesis capítulo 1 está sendo escrito, se você pega o relato da criação, toda a criação é feita de forma narrativa. A única hora que a criação vira poesia é onde? Cadê os exegetas de plantão? Em que momento na criação do homem? Na criação do homem, se você tem uma Bíblia NVI, ou uma Bíblia mais moderna, você vai perceber que a métrica do texto muda. As Bíblias mais modernas mudam a métrica do texto quando o texto passa de narrativa para o quê? Para a poesia. Deus, quando vai criar o homem, cria o homem não por uma narrativa, não por uma ordem, mas pela poesia, porque a poesia sempre foi e sempre será a linguagem do amor, da graça. E é o que Paulo está nos lembrando aqui. Porque então somos obras de Deus em Cristo Jesus, as pessoas devem ver as nossas boas obras e dizer, isso é uma obra de Deus, isso foi Deus quem fez. É Jesus quando ele diz no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 16, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás nos céus. Paulo acrescenta que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Assim como no nosso momento de transformação, naquilo que nós denominamos conversão, nosso crescimento espiritual ocorre em Cristo Jesus. Quando estamos unidos a Ele, temos vida. E a vida que Ele nos dá, quando nós estamos unidos à videira, para usar uma linguagem do Evangelho de João, quando nós estamos unidos à videira, nós somos trabalhados pela ação graciosa de Deus. Nós glorificamos a Deus. A salvação, meus irmãos, é pela fé que resulta em uma vida transformada. Evidencia as boas obras que refletem a glória de Deus.
sendo parte do propósito preparado por Ele para nós. Deixa eu te dar 3 coisas aqui. Fé e obras. Primeiro, a salvação resulta em boas obras, sendo a fé que justifica é inseparável das obras que manifestam essa fé. Segundo, obra de Deus em nós. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus já preparou para que andássemos, para que possamos realizá-las. Deus já preparou as boas obras que nós estamos realizando. Se você está realizando boas obras, você está dentro da vontade e do plano de Deus para a sua vida. Ainda, transformação e vida em Cristo. A fé transforma o nosso coração e mente, capacitando-nos a viver uma nova vida em Cristo e realizar essas boas obras. Queria convidar vocês a 3 movimentos. Primeiro, demonstre gratidão por meio de atos de bondade e serviço aos outros, reconhecendo que a salvação é um presente gratuito de Deus. Se você ainda não se envolveu em nenhum ministério da comunidade, da igreja, talvez seja a hora de você se envolver. Já falei para vocês, qual é a nossa visão de um discípulo de Jesus comprometido? Frequenta um dos nossos encontros, dos nossos cultos, participa de um grupo pequeno, porque é no grupo pequeno que as pessoas são discipuladas. É ali que elas ganham comunhão. E elas servem em um ministério. Em um ministério. Tem tantas áreas aqui para você servir. Tem tantos lugares. Tem tantas frentes. Nós temos manutenção aqui no Recanto. Nós temos grupo escoteiro, ministério de casais, ministério de música, ministério de ensino, jovens, adolescentes, ministério da SAF que cuida das senhoras aqui às quintas-feiras. Nós temos tantas frentes, tantas frentes. É uma desculpa você não se envolver. Nós temos grupos espalhados pela semana. E se você tiver vontade de montar um grupo, basta procurar o pastor Guilherme, ele monta o grupo lá na sua casa. Nós vamos abrir a oportunidade para que todos cresçam na graça de Cristo Jesus. Segundo, seja humilde e coloque não o foco em você, fazendo altos elogios, mas coloque o foco nos outros, elogiando, encorajando uns os outros, ao invés de buscar reconhecimento pessoal para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente precisa mudar uma cultura nossa. A cultura de reclamar das pessoas. Nós precisamos começar a agradecer por aqueles que fazem. Sabe, às vezes, eu me pego fazendo isso. Eu vou contar aqui um pecado para vocês, já que nós estamos encerrando o nosso encontro, e provavelmente na pizza você esqueça, tá? Mas eu vou... Quantas vezes eu olho alguém fazendo algo na igreja e falo assim, poxa, eu faria melhor. Olha, não deve ser feito assim. Mas eu não me envolvo. Eu só tenho a atitude de o quê? De reclamar. E aquela pessoa está fazendo com todo o coração, com tudo aquilo que ela pode fazer. Você tem 2 opções. Continuar sendo um sabotador.
continuar sendo um sabotador. Ou você pode se juntar a essa pessoa e falar assim, olha, deixa eu te ajudar nesse negócio aí. Eu estou vendo o que você está fazendo, mas deixa eu te ajudar. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Uma outra opção é você orar por essa pessoa. Mas orar, sim, abençoando. Né? Não orar imprecando a pessoa, né? Senhor, tira essa pessoa do ministério. Porque não. Orar agradecendo. Senhor, obrigado por esse irmão. Louvado seja o Senhor, porque Ele não faz como eu faço. Mas Ele está fazendo, Senhor. Louvado seja. Encoraja Ele com o Teu Santo Espírito. É assim que a igreja avança. Nossa igreja precisa avançar. Terceiro, identifique suas paixões e talentos e utilize-os para fazer diferença na vida das pessoas e na comunidade, buscando propósito e impacto positivo. Qual é a sua paixão? Qual é o seu talento? Pastor, eu não sei qual é a minha paixão ou qual é o meu talento. Dia 5 tem um curso sobre dons espirituais. Cola aqui que a gente descobre junto. A gente descobre. Mas se você já tem algo, se Deus tem colocado algo no seu coração, está na hora de você fazer. Está na hora de você responder. Sabe, Deus colocou algo no seu coração. Está na hora de você responder. A graça e o amor de Deus fazendo. Em resposta, em amor. Não porque você tem que fazer, mas em amor. Porque quando a gente faz em amor, cara, transforma tudo e a todos. Quando você faz com o coração grato por aquilo que Deus fez, motiva outras pessoas vêm e falam, cara, olha só, que coisa louca. Tem umas pessoas aqui nessa igreja que eu olho e falo assim, cara, eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa, porque essa pessoa me inspira. Nós temos aqui um grupo escoteiro, não sei se você sabe. Grupo escoteiro. E nós temos aqui o chefe Sandro. O chefe Sandro, ele tem problema nos 2 joelhos. Tem dor nas costas. Tem dor no coração. Então o chefe Sandro tem dor em tudo quanto é canto do corpo. Mas, gente, eu fico... Quando eu vou lá levar, ou quando eu participo de um dia, quando tenho a oportunidade de participar de um dia lá, eu vejo o chefe Sandro pulando na lama com as crianças, correndo. Você já viu o tamanho do chefe Sandro? Ele correndo, pegando peso. Eu fico olhando assim. Ele não sente dor naquele... O miserável não sente dor naquele momento. Às vezes eu fico bravo com ele, porque ele faz isso no sábado, não vem no domingo, e daí ele sente e fala assim, ô pastor, eu estava com tanta dor. Para vir na igreja você tem dor, né, miserável? Mas ele é apaixonado por aquele grupo de escoteiro e pelas nossas crianças que estão lá. E quando ele está lá, por causa da paixão dele, ele não sente dor. É assim, gente. É assim. Qual é a sua paixão? O que Deus está chamando você para fazer? Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra.
E nós queremos te pedir, Senhor, que essa palavra crie um impacto positivo no nosso coração. Que essa palavra, Deus, não seja esquecida, mas que ela seja vivenciada, praticada, Senhor. A tua palavra, Senhor, não tem conceitos abstratos, ó Deus. A tua palavra, ela é para ser vivida, ela é prática. Para experimentarmos da tua bondade, nós precisamos viver aquilo que o Senhor diz. Ô Senhor, quero te pedir então, Pai, faz o nosso coração apaixonado pela tua palavra. Nos dá coragem de vivê-la, Senhor. Tira o nosso medo, Pai. Nós já somos amados em Cristo Jesus. Nós já somos seus. Abençoa o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebemos a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.